Oiê, pessoal, tudo jóia? Vamos lá, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cordeiro, do Especialité Educação Continuada. E antes de mais nada, eu quero falar para vocês que agora, no dia 21 de junho deste ano aqui de 2021, eu vou fazer o segundo lançamento do meu curso de ecocardiografia básico online. Então, se você tem interesse ou se você conhece alguém que tem interesse, compartilhe esse vídeo com esse alguém, porque o lançamento vai ser dia 21 de junho deste mês, ok? E para conversar hoje, eu trouxe um assunto relacionado a um índice de função sistólica ventricular que se chama DPDT, derivada de pressão pelo tempo. Você conhece esse índice? Se você não conhece, fica comigo que depois da vinheta a gente vai falar sobre o DPDT. Muito bem, pessoas, vamos lá. O que é DPDT ou o que é a derivada de pressão pelo tempo, tá? Então, é uma taxa de variação que a gente consegue calcular pela ecocardiografia também, tá? Primordialmente, ela é calculada pela cateterização, então é uma curva de pressão que relaciona a geração de pressão do ventrículo esquerdo e o tempo que o ventrículo esquerdo demora para fazer isso. E a gente consegue também obter esses valores pela ecocardiografia, tá? E existe uma boa correlação entre o método ecocardiográfico e o método original, que é por cateterização, tá certo? E esse é um índice que a gente usa para avaliação da função sistólica do ventrículo esquerdo, tá? Então, a minha ideia é mostrar para vocês como que a gente faz isso no dia a dia, quais são os valores que a gente utiliza na medicina veterinária e trazer aí para vocês algumas limitações, né, que todo método naturalmente tem. Via de regra, a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo não é exatamente ele não tem uma ocorrência tão grande dentro da medicina veterinária, vamos colocar assim, tá? Dentro das doenças, das principais doenças que a gente atende. Lembrando que a principal doença que a gente atende é a degeneração mixomatosa valvar mitral. É claro que isso em condições no final da evolução da doença, a disfunção sistólica pode sim estar presente, é óbvio que isso está relacionado ao pior prognóstico, tá? Mas a segunda doença que a gente mais atende e que vem muito depois, vem lá atrás, depois da degeneração mixomatosa valvar, é a cardiomiopatia fenótipo dilatado, que pode sim e que cursa sim, sem dúvida alguma, primordialmente com a disfunção sistólica, tá? Então, assim, não é um índice que a gente super usa sempre, mas vale a pena conhecê-lo para a gente associar a nossa avaliação ecocardiográfica e vale a pena a gente entender qual é a racional desse tipo de índice, tá joia? Então, vamos lá. O DPDT a gente faz da seguinte maneira. Então, eu expliquei para vocês que ela é a taxa de variação da pressão em função do tempo, certo? Tá. Bom, antes de mais nada, o paciente precisa ter uma insuficiência mitral, senão não dá para calcular o DPDT, tá certo? Então, no paciente com insuficiência mitral, você vai colocar o seu Doppler colorido e vai alinhar o seu Doppler contínuo bem no jato regurgitante, bem central, onde você vê que o jato está atingindo ali a maior velocidade. Tenta ficar o mais alinhado possível, eliminar possíveis angulações que a gente sabe que interfere e que sempre faz a gente subestimar as velocidades, não é mesmo? Então, você vai tentar pegar um fluxo bem bonitão, assim, bem envelopado, que a gente chama, né? Fazer esse envelope bem bonito aqui, tá? A gente fazendo esse envelope aqui bem bonitão, o que a gente faz? Frisa a imagem, vai lá nos calipers de medida
no meu equipamento, eu vou nos calipers de mitral regurgitation, tá? Esse é um cálculo que tem em todos os equipamentos, ele é um cálculo bem conhecido, vamos dizer assim, tá? E aí a gente vai lá no DPDT. Quando você clicar no DPDT, ele vai te dar duas barras fixas. Em função do quê? Em função da velocidade da regurgitação, tá? Aqui, por conta da escala que eu utilizei, ele está te mostrando aqui 2 e 4, né? Mas aqui a gente tem 1 metro por segundo, nesse primeiro ponto aqui, e neste segundo ponto aqui a gente tem 3 metros por segundo, certo? Muito bem. Se a gente for pensar na equação de Bernoulli, que eleva a velocidade ao quadrado e multiplica por 4, então o equipamento ele faz o quê? Ele te dá duas marcações fixas. Uma marcação na velocidade de 1 metro por segundo, que se a gente aplicar a equação de Bernoulli, 1 ao quadrado 1 vezes 4, 4, certo? Então aqui, neste ponto, eu tenho o quê? Eu tenho 4 milímetros de mercúrio, certo? E neste outro ponto aqui, eu tenho 3 metros por segundo. 3 elevado ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. Então, aqui eu tenho 36 milímetros de mercúrio. Vocês concordam comigo até aí? Então, eu estou na sístole ventricular, tá? Numa insuficiência mitral aqui, ó, tô bem alinhada com o jato regurgitante e eu tenho duas marcações que o equipamento me dá automaticamente. Uma barra que vem aqui a 4 milímetros de mercúrio e uma barra que vem aqui a 36 milímetros de mercúrio. Bom, de 4 para 36, eu tenho a diferença de 32 milímetros de mercúrio, não é verdade? A pergunta que o DPDT faz é: quanto tempo o ventrículo demorou para gerar 32 milímetros de mercúrio? Por isso ele me dá essas duas barras fixas e me dá um caliper de medida de tempo. Então o que eu meço, na verdade, é o tempo aqui do refluxo mitral quando ele tinha 4 milímetros de mercúrio e aqui no refluxo mitral quando, depois de passado um tempo, ele já tinha 36 milímetros de mercúrio. Quanto tempo o ventrículo demorou para gerar 32 milímetros de mercúrio? Este paciente aqui é um paciente é um dog alemão, tá? Que tinha uma cardiomiopatia dilatada, o fenótipo dilatado, e o tempo que eu medi aqui, olha, foram 42 milissegundos. Isso quer dizer que o equipamento me respondeu assim: Fernanda, esse ventrículo esquerdo demorou 42 milissegundos para gerar 32 milímetros de mercúrio de pressão. Naturalmente, se um ventrículo tem a sua função sistólica comprometida, ele vai demorar mais para gerar pressão, concorda? Então, o DPDT ele calcula exatamente isso. A partir dessa fórmula que é preconizada de 1 para 3 metros por segundo, ele consegue, a partir desse tempo aqui que eu medi, falar assim, olha, o seu ventrículo ele é capaz de gerar 761 milímetros de mercúrio por segundo, ok? Para que vocês saibam, os valores de referência considerados normais em cães não tem um valor de corte assim muito determinadinho específico, mas a literatura traz alguma coisa em torno de 1.800 milímetros de mercúrio por segundo. Ou seja, então ele está produzindo pouca pressão por segundo, certo? Então ele tem um DPDT positivo reduzido.
Por que positivo? Porque nós estamos medindo aqui o DPDT da rampa de aceleração do refluxo mitral, tá? Posteriormente, hoje, para não misturar os canais, eu não vou falar, mas a gente também pode fazer o cálculo do DPDT negativo, tá certo? Que aí vai ter uma outra utilidade, uma outra aplicação, tá? Mas, para fins de avaliação de função sistólica, então, o DPDT positivo é mensurado na rampa inicial ou na rampa de aceleração da regurgitação mitral, tá? A gente usa o Doppler contínuo e a gente espera valores acima de mais ou menos 1.800 milímetros de mercúrio por segundo. Como este cão aqui era um cão com cardiomiopatia dilatada, ele tinha então a redução dessa derivada de pressão pelo tempo, ok? Uma dica que é importante. O que é legal a gente fazer, tá? Na imagem anterior eu até nem tinha feito, mas como a gente está falando de milissegundos, é importante a gente trabalhar com uma velocidade alta de varredura. Então, quando a gente for fazer o cálculo de DPDT, é desejável aumentar a velocidade de varredura para que a gente possa visibilizar bem certinho a rampa de aceleração, tá? Outra coisa, quais são as limitações do método? Bom, primeira coisa, precisa ter uma insuficiência mitral. Se não tiver insuficiência mitral, não dá para medir, certo? Segunda, a direção do jato regurgitante, ela é importante. Então, assim, naquelas cardiomiopatias, como no caso da dilatada, onde a gente geralmente tem um jato regurgitante central, fica mais fácil da gente alinhar o Doppler contínuo com aquele jato centralzinho, a gente não tem angulação e tal, e a gente consegue envelopar o fluxo direitinho, bonitinho. Por exemplo, eu posso querer fazer o DPDT de um paciente com insuficiência mitral, né? Num estágio C, num estágio D, de repente, eu posso querer avaliar a função sistólica por este método. Dificilmente a gente vai se deparar com valores assim tão baixos como esse do exemplo que eu dei, tá? Esse aí é bem exemplo de figura de livro mesmo, apesar de ser um arquivo pessoal, mas exatamente eu registrei porque estava bonito de ver um DPDT tão baixo assim, tá? Dificilmente a gente vai ver valores tão baixos, mas a tendência é que quanto maior o estágio da doença valvar crônica da mitral, né? Então, quando for para o estágio B2, quando vai para o estágio C, para o estágio D, a tendência é que os valores de DPDT eles vão diminuindo, tá? Talvez não chegue aí a 800 milhões de mercúrio por segundo, 700, como eu mostrei no exemplo que eu trouxe aqui para discutir com vocês, mas a tendência é que ele vá ficando um pouquinho menor, tá? Então, geralmente, o que a literatura considera como veterinária, né, considera como um valor assim de corte, seria por volta de 1.800 milímetros de mercúrio por segundo. E acontece que na insuficiência mitral, como eu ia dizendo, nem sempre o jato regurgitante ele é central, né? Não é incomum que a gente tenha jatos, por exemplo, que tenham aqueles jatos em coanda, né? Que são aqueles jatos que circulam e acompanham a parede do átrio esquerdo e eles são meio tortos assim. Então, às vezes a gente não consegue fazer um envelope bem bonitinho e aí fica um pouquinho mais difícil da gente conseguir fazer esse cálculo de forma fidedigna, né? Claro que apesar de eu não ter trazido aqui como uma limitação, mas até uma questão de bom senso, não chega a ser uma limitação. Claro que nas taquiarritmias, principalmente na fibrilação atrial, que é uma taquiarritmia irregular, caracteristicamente, a gente tem que calcular em vários ciclos cardíacos, né? De 5, tem literatura que recomenda que a gente mensure em até 10 ciclos cardíacos e faça a média de todos esses valores, porque naturalmente isso vai variar bastante, tá? E ainda o que a literatura traz é que a priori a ideia de se fazer o cálculo do DPDT para avaliação da função sistólica, porque ele seria um parâmetro livre de cargas, tá? Mas não é bem assim. Ele é relativamente livre
das cargas, tanto de pré-carga quanto de pós-carga, mas principalmente naqueles aumentos de pós-carga, onde você tem ou uma hipertensão arterial sistêmica significativa, ou se você tem uma obstrução, seja dinâmica ou fixa, da via saída do ventrículo esquerdo, aí o DPDT ele não deve ser utilizado, porque ele também deixa de ser um método fiável para avaliação da função sistólica ventricular. Tá joia? Pessoal, é isso. Hoje o nosso bate-papo era rápido mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha com seus amigos, compartilha com pessoas que você sabe que gostam de cardiologia veterinária. E não se esqueça do lançamento do curso. Ainda neste mês, dia 21, eu vou fazer o segundo lançamento do meu curso online. Tá joia? Super obrigado por me assistirem. Um super beijo. Até a semana que vem. Um abraço.